Vamos começar então? É o seguinte, pessoal. Hoje a gente vai ver a parte teórica. Vou fechar aqui a janela. Pronto. Hoje a gente começa a ver a parte teórica de desenvolvimento de logotipo. E o nosso planejamento original, vocês deveriam apresentar já na próxima segunda-feira o desenvolvimento de identidade visual completa. Como na nossa última orientação, a maioria dos grupos não tinha progredido muito no desenvolvimento do símbolo, eu achei melhor dar para vocês mais um prazo. Então, a gente vai transferir a apresentação que estava agendada para o dia 29 para o dia 4 de abril. E com isso vocês ganham uma semana a mais e mais uma reunião de orientação. Eu espero que com isso a gente consiga avançar, porque a intenção é que essas marcas estejam bem desenvolvidas, para que a gente possa fazer uma avaliação tranquila e todo mundo tirar o maior proveito da disciplina. Só que isso vai acarretar numa adaptação no nosso cronograma. A gente, na semana 6, que é justamente a semana de 4 de abril, a gente teria duas aulas teóricas. Uma falando do manual de identidade visual enquanto peça gráfica e como é que seria essa composição, e uma segunda falando de detalhamento técnico. Aí o que eu vou fazer? A aula de manual, que fala um pouco de design editorial, a gente vai transformar em videoaula, como a gente fez na aula de naming, e aí a gente tenta ver através dos fóruns para tirar dúvida ou qualquer coisa que apareça. Assim vocês ganham essa semana para o desenvolvimento do símbolo. Mas fiquem atentos, porque a quantidade de conteúdo da unidade 2 ela é um tantinho quanto longa, é muita coisa, então a gente não tem mais folga para fazer adiamento de nenhuma data, vai ficar só por conta desse adiamento mesmo, porque o nosso cronograma é muito apertadinho, beleza? As pessoas que me mandaram mensagem no fórum até a hora do almoço, mais ou menos, eu consegui dar uma olhada. Eu vi que Priscila mandou agora já no meio da tarde, eu não consegui olhar antes da aula, devo responder depois que a gente encerrar essa sessão, beleza? Vou compartilhar com vocês a tela do material que a gente tem. Ô, Dani, licença. Pode falar. É sobre a Wiki. Pode já Hum, mandar, né? O link. pode. Da Wiki eu não vou mudar a data. Você manda os links lá e fica até o dia 29, que era a data original. Porque aí é até importante porque vocês ganham mais uma semana para poder ver os links que os outros colegas colocaram, né? Vamos começar então? Bom, hoje a gente vai falar sobre o segundo elemento que a gente tem como elemento primário na construção de uma identidade visual. A gente vai conversar um pouquinho sobre logotipia. O desenvolvimento da identidade visual, primeiro a gente precisa entender por que o logotipo chama logotipo. Ele é uma particularização da escrita que vai representar o nome daquela empresa, de maneira que os elementos visuais que compõem aquela tipografia, eles são tão característicos que me permitem associar aquela palavra escrita daquele jeito com um empreendimento, um evento, uma pessoa. E aí, a gente precisa, antes de tudo, entender que negócio é esse de tipografia. Bom, a, desde que a escrita começa a se desenvolver, e isso lá nos fenícios, esse processo de transmissão de uma escrita por meio de uma ferramenta mecânica, ele sempre foi buscado por civilizações diferentes. Então, a gente considera que a palavra tipografia, a gente considera não, né? A origem da palavra tipografia é do grego e ela diz justamente que é essa escrita com tipos. E o que são esses tipos? São os elementos alfanuméricos que esse desenho pode ser reproduzido. A gente tem uma escrita manuscrita que ela é caligráfica. Então, a partir da manualidade, onde cada pessoa imprime a sua personalidade, você reproduz os sinais gráficos que representam letras ou números. Já na tipografia, a ideia é que exista uma padronização um pouquinho maior, e aí a gente passa por uma escrita mecânica. Então, a gente tem a reprodução a partir de uma matriz, de uma forma, que é o que a gente chama de tipo. Então, para a gente entender como é que esse desenho de letras ele pode ser usado na construção de uma identidade visual, no caso, fazendo parte do logotipo,
A gente precisa entender, por exemplo, as diferentes nomenclaturas, as diferentes terminologias que a gente tem para o desenho de letras. A gente vai ter a tipografia, que na verdade é o estudo com as letras de como esses tipos interagem. E aí, como é que é essa interação dos tipos com a superfície em si? Qual a relação que a gente tem entre eles? A gente tem uma fonte tipográfica, que é quando a gente tem um padrão de desenho de letra e uma variedade de espessuras e uma variedade de pesos nessa tipografia, a gente chama isso de uma família tipográfica. Então, quando eu estou falando de fonte tipográfica, ela tem que ter todos os caracteres. Então, no nosso caso das fontes digitais, cada teclado do computador, ele tem que ter um arquivo correspondente com um desenho de tipo correspondente. O que é diferente do lettering, porque o lettering, ele é uma escrita feita para um contexto. Então, ele só precisa ter cada uma das letras que vai aparecer ali, você não precisa desenvolver o alfabeto inteiro. E a gente vai ver que no desenho da fonte tipográfica, a gente tem uma série de elementos aos quais a gente tem que prestar atenção, que são justamente a repetição desses elementos que permitem que toda aquela representação dos caracteres esteja numa mesma linha gráfica e, portanto, seja de uma mesma tipografia, de uma mesma família tipográfica. Quando a gente vai falar de fonte tipográfica, a gente precisa entender uma coisa chamada anatomia do tipo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente está vendo aqui a introdução da introdução da introdução de um conteúdo que seria de tipografia propriamente dita. Porque a gente não tem essa disciplina no curso e a gente não pretende, com essa aula de uma hora e meia, tirar todas as dúvidas de vocês a respeito dessa construção de fonte tipográfica. Para vocês terem uma ideia, tem cursos de 20, 30 horas que são só para você aprender essas nomenclaturas e as variações que você tem numa classificação de tipografias, por exemplo. Bom, a imagem que vocês estão vendo aqui do lado, ela traz o que a gente chama de anatomia do tipo, que cada uma das partes da fonte, ela recebe um nome específico, e para cada família tipográfica, para cada fonte tipográfica, essa forma desse elemento da anatomia, ela muda, dando uma característica exclusiva para cada uma das fontes. Algumas coisas é importante que vocês saibam e vai ser útil tanto para a construção do logotipo quanto para a diagramação de qualquer material. A primeira coisa que a gente precisa entender é os eixos onde a tipografia é construída. Vocês estão reparando que aí na fonte do lado eu tenho 4 linhas? Uma mais alta, uma um pouco mais baixa, uma de base, onde a tipografia praticamente toda está alinhada, e uma de baixo. Essa, onde a tipografia está alinhada, que ela fica, seria a segunda linha de baixo para cima, ela é o que a gente chama de linha de base. É nessa linha de base que todos os caracteres se apoiam. Aí, abaixo da linha de base, a gente tem a linha descendente. Nessa linha descendente vão estar encostados, depositados, conectados todos os elementos descendentes. Então, todas as pernas do P, do G, toda letra que vai abaixo da linha de base, ela termina nessa linha descendente. Aí a gente tem uma linha ascendente. Desculpa, você tem a linha de base, aí você tem uma linha logo acima. A altura é o que a gente chama de linha de X. Então, entre a linha de base e essa primeira linha que você tem acima dela, você tem o que a gente chama de altura de X. E aí você ainda tem uma linha que é uma linha ascendente. E aí, essa linha ascendente é onde vão se encostar todas as maiúsculas e aonde a gente vai ter todas as linhas que sobem acima dessa altura de X. Isso tudo vai ajudar a gente a estabelecer o corpo da fonte. Vocês já devem ter reparado, fazendo qualquer coisa no Illustrator, que quando você tem uma fonte tipográfica, às vezes o tamanho daquele elemento no Illustrator é maior do que as coisas que estão lá escritas. Já repararam nisso? Por quê? Porque o corpo da fonte, ele corresponde ao tamanho que vai da linha descendente até a linha ascendente. Por quê?
Quando eu estou lá escrevendo, eu tenho que ter preservado o espaço para escrever qualquer caractere. Se ele for um caractere maiúsculo, eu vou precisar da linha ascendente. Se ele for um caractere que tem qualquer elemento que vá abaixo da linha de base, eu vou precisar do espaço da linha descendente. Então, a gente considera a altura do corpo a altura que vai da linha ascendente à linha descendente. E esse miolinho aí, que é em cima de quase tudo que o desenho de fonte é construído, é o que a gente chama de altura de X. Esses são os elementos básicos que a gente tem na construção de uma tipografia. Aí vocês vão ver que existem coisas que derivam disso. Por exemplo, se eu tenho a altura do corpo e eu tenho entrelinhas, o entrelinhas vai ser o espaço vazio entre a linha descendente da minha linha de cima e a linha ascendente da minha linha de baixo. Então, eu tenho um espaço vazio. Então, às vezes, se você escrever um texto todo em minúscula, com palavras que não usam ou a maiúscula ou a linha ascendente, às vezes parece que espaço 2 é uma coisa gigantesca, quando na verdade ele nem é se você estivesse usando a tipografia com elementos que subissem e descessem. Se vocês precisarem que volte para qualquer conceito, joguem no chat ou abre o microfone que a gente volta. Porque eu sei que é muita coisa detalhada, mas é mais para vocês terem uma noção. Aqui, a gente já tem uma série de elementos na construção dessa fonte. Então, vocês vão ter, você tem bojo, haste, barra, serifa. O desenho de serifa, ele muda de tempos em tempos. Você vai ter serifas que são mais geométricas, serifas que são retas, serifas que são em formato triangular. Você vai ter braço, perna, cauda, gancho. Cada um desses elementos tem um nome específico. Então, é natural que quando você vai desenvolver uma fonte tipográfica, as terminações dos ganchos sejam todas parecidas. A distância, a espessura da barra, o tipo de serifa que você usa, elas costumam ser sempre do mesmo tipo, que é justamente para garantir essa característica gráfica que vai ser replicada entre os elementos, entre cada um dos caracteres. E aqui tem mais uma série. A gente tem ombro, vértice, ligação, orelha, espora, terminal. Cada um desses elementos aqui, desenhado do jeito A ou do jeito B, vai garantir uma fonte tipográfica diferente. Aí, um outro assunto que é muito discutido quando se trabalha com tipografia são as possibilidades de classificação que você tem. Não existe só um tipo de classificação para tipografia. Você vai ter classificações aí que vão derivar ou de escolas diferentes ou a partir de princípios diferentes. Aí eu trouxe para vocês os 3 princípios mais gerais que são usados para essa classificação de tipografia. O primeiro dele diz respeito à função ou efeito que você quer criar. O segundo, a respeito das características visuais mais marcantes daquela tipografia. E o terceiro, a partir de uma associação dessas características visuais mais marcantes e um significado ou um estilo. Aqui, a gente tem um exemplo, por exemplo, é ótimo. A gente tem uma classificação a partir de características visuais marcantes. Vocês conseguem perceber como é que muda a grafia da letra A de uma fonte tipográfica para outra? Então, vocês vão ter esse slide lá no Moodle, se vocês quiserem, se vocês derem um zoom, aqui, vocês vão ver que para cada tipo de classificação, tem exemplo de 4 tipografias que poderiam ser colocadas nesse grupo que está aí aparecendo. Então, depois vocês podem dar uma olhada, se vocês tiverem alguma curiosidade sobre tipografia, para poder ver algumas fontes que, em algumas classificações, elas pertencem ao mesmo grupo, em outras classificações, elas estão em grupos completamente diferentes. Essas características visuais mais marcantes, em geral, são 4. A primeira é quando a fonte é completamente sem serifa, que são as fontes bastão. Elas podem ter finalização geométrica, elas podem ter uma finalização mais irregular, mas, via de regra, elas não têm esse apoiozinho da serifa. A serifa, na verdade, ela é uma herança dessa construção histórica da tipografia. A gente vai ter na invenção da prensa de Gutenberg a primeira vez que a gente vai usar tipos móveis. Tipos móveis, você já tem um exemplo desses tipos feitos de barro já nos fenícios, mas vai ser só em 1400 e alguma coisa que o Gutenberg ele vai criar uma prensa mecânica. Até então, os livros eram feitos por monges copistas.
Então, era tudo caligráfico, era muito mais complicado e era muito mais difícil o acesso. Mesmo que a gente não tivesse uma grande população letrada, a gente vai ter um período que só o clero vai ser alfabetizado e o outro período onde a nobreza também será alfabetizada, mas a gente só vai ter uma alfabetização maior da população, assim, de fato, depois da Reforma Protestante. Porque isso muda até o conceito de escola um pouco. Na Alemanha, por exemplo, as pessoas de todas as classes sociais passaram a ser alfabetizadas quando o protestantismo cresceu, porque a base do protestantismo era a leitura e interpretação da Bíblia. E aí, para essas pessoas, era interessante que elas lessem a Bíblia e fizessem as suas interpretações ali. Então, mais pessoas começaram a ser alfabetizadas. Mas a prensa do Gutenberg ela vai mudar tudo, porque ela vai trabalhar com uma ideia de tipos móveis. Como é que é essa construção? Vocês lembram vocês têm alguma lembrança de máquina de escrever? De quando vocês eram criança? Que quando você apertava a tecla, subia um bracinho? Então, aquele bracinho que subia, vocês lembram que tinha em metal o desenho da fonte? Os tipos móveis é mais ou menos isso, só que não tem o braço que conecta a tecla com o tipo. Esses tipos vinham em caixas, e aí o impressor ele ia pegando letra por letra, ia formando as linhas, os espaços, aí ia formando a composição da página como um todo. E esses tipos, depois que aí a prensa do Gutenberg, você tem a caixa onde você monta a composição, e a prensa dele, ela entinta essa matriz de tipos e tem um braço mecânico que comprime essa matriz de tipos no papel. E isso é feito rapidamente, então imprime um papel, passa para o próximo, imprime um papel, passa para o próximo, imprime um papel, passa para o próximo. E isso agilizou e ampliou a possibilidade de acesso a uma série de livros. Só para vocês terem uma ideia, entre a Revolução da Prensa de Gutenberg, que foi em 1400 e alguma coisa, e a fundação da Linotipo, que é uma outra máquina de tipos móveis também, que já eu explico para vocês como funciona, a gente tem quase 400 anos entre uma coisa e outra. Então, existem algumas invenções que, por mais revolucionárias que elas sejam, elas ganham um papel preponderante centenas de anos depois, porque elas dependem também de uma configuração social que garanta que a demanda por aquilo que aquele objeto faz, de fato, leve a novas invenções, ou leve a, vamos chamar de evolução daquele artefato? Não gosto muito da palavra evolução, não, mas eu acho que ela se aplica bem nesse caso. Bom, então a gente tem as tipografias bastão, que são as tipografias sem serifa, e a gente tem as tipografias com serifa. Essa serifa, lembra que eu estava falando que o impressor ele vai encaixando os tipos móveis? Essa serifa, ela servia para encaixar e todo mundo formar uma mesma linha, para você ter uma referência para onde aquela fonte terminava, aquela letra terminava. Então, as serifas são todas essas barrinhas. E à medida que o tempo foi passando, essas barrinhas vão mudando de desenho. Essa serifa mais reta é o que a gente chama de egipciana. Quando essa serifa passa a ser mais triangular, a gente vai chamar ela de Eusebi, e aí a gente tem uma serifa que ela é mais simples, geralmente mais fina, que são as tipografias de Do. Então, isso é um tipo de classificação tipográfica que você tem. Um outro jeito da gente classificar as tipografias é também pela característica visual, tem a ver com a maneira como ela é feita. A gente estava falando de fontes tipográficas. Aquelas fontes tipográficas, elas são mecânicas e elas preservam essa característica de parecerem mecânicas. A gente não quer emular uma escrita manual, que é o que as fontes cursivas trazem. As fontes cursivas, elas tentam, de maneira padronizada, a partir de uma fonte tipográfica, onde cada elemento do caractere, cada tecla do computador vai estar ali representado, mas o desenho dessa fonte busca imitar uma escrita caligráfica, uma escrita manual. Então, geralmente, o que essas fontes têm de característica diferente? Elas têm mais prolongamentos, elas preveem o que a gente chama de uma ligadura entre uma fonte e outra. Prestem atenção aí na palavra blessed, por exemplo. O desenho de cada caractere faz com que, na hora que
um caractere é colocado do lado do outro, a gente tem a impressão de que eles foram escritos todos juntos, eles estão todos ligados. E elas também costumam ter terminações diferentes. A que a gente tem logo embaixo, quando você começa, ela começa com um desenho de curva que só vai aparecer na letra L quando for a primeira letra a ser digitada naquela palavra, ou naquela frase, a depender da programação que você faz na fonte cursiva. A gente tem um outro tipo de fonte, que são as fontes Digbats. As fontes Digbats, elas são fontes que, apesar de ter uma conexão com cada tecla do teclado, elas não representam os caracteres alfabéticos e numéricos, elas são desenhos. Essas fontes foram criadas na medida que havia uma necessidade de ilustrar, e elas fazem alusão aos clichês. Quando a gente tem o desenvolvimento da indústria gráfica e os impressos começam a circular, a gente começa a ter jornal, começa a ter revista, ainda impressos dessa forma mais manual que a gente tem na prensa de tipos móveis, a gente começa a ter sempre a necessidade de uma ou outra ilustração. Aquelas ilustrações que se repetiam mais, os elementos que se repetiam mais, eles eram fundidos em ferro e passavam a ser utilizados na composição da página. E esse elemento fundido em ferro, que representa um desenho, era chamado de clichê. Então, quando as pessoas falam que uma coisa é clichê porque ela se repete muito, é justamente porque os clichês, eles existiam porque eram desenhos que se repetiam muito. Então, a gente faz uma apropriação desse conceito. As fontes de Inkbat são fontes desenhadas. Então, a gente hoje em dia tem muita fonte de Inkbat de temas. Então, você digita nesses sites de fonte Harry Potter, você tem fontes de Inkbat de todos os personagens do Harry Potter, tem fonte de Inkbat da Lego, você tem fonte de Inkbat da Amy Winehouse, de um monte de coisa que vocês possam imaginar. E aí, o que acontece? A proposta dela não é representar palavra nenhuma escrita, né? É ter esse uso para desenhos. Eu usava muito fonte de Inkbat quando os vetores eram mais escassos para a gente pegar eles prontos, e essas fontes de Inkbat a gente usava para representar telefone, e-mail, site. Era mais fácil do que você ficar desenhando na mão, vetorizando as coisas. Bom, aí a gente chega para o lettering. Lettering é um negócio que entrou na moda de uns, sei lá, de uns 10 anos para cá. Durante muito tempo, a caligrafia, ela meio que foi esquecida para o uso mais comercial dela. A gente ia ter caligrafia em cartaz de supermercado, aqueles de preço promocional, que tem uma demanda muito rápida de mudança. Elas tinham dado uma sumida. Mas aí, como todo modismo, acabou voltando essa opção justamente para poder trabalhar com uma escrita específica para um projeto em específico. Então, ele é uma proposta de desenho caligráfico que vai ser pensado para um contexto específico, com características específicas, e mesmo que ela use formas pré-fabricadas de alguma maneira, a proposta dela é retratar aquela palavra. Então, aí é quase como se fosse exclusivo. Não é exclusivo, porque sempre você está na inspiração de elementos que já são muito utilizados e desenhos de fonte que você já conhece. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma coisa que é muito específica daquela marca. Antigamente, a gente vai ter ali nos anos 20, nos anos 30, algumas marcas que a gente vai até ver essa classificação dos logotipos, que são consideradas marcas patronais, que elas trabalham com a assinatura do, por exemplo, a marca da Disney é a assinatura do Walt Disney. Então, hoje, você encontra fontes tipográficas inspiradas e construídas a partir da letra desenhada do Walt Disney. Mas, a princípio, a marca da Disney era um lettering, porque ela vinha dessa assinatura do Disney. E aí vocês vão ver que os letterings podem ser feitos em diversos materiais e eles podem incluir a simulação de outras características. A gente tem uma ilustração nessa imagem que está escrito aí New York, e a gente tem um outro lettering feito na areia. Então, assim, para eventos específicos, você usa esse desenho específico mais limitado. Aqui a gente tem mais alguns cartazes que fazem uso desse lettering, e aí vocês começam a reparar que o lettering, ele não necessariamente está falando de um desenho de um logotipo, mas ele pode estar compondo um cartaz como um todo. E aí ele tem esse caráter da manualidade e de não ser replicado em outros contextos, que torna interessante o uso desse recurso de desenho de fonte.
Mas, independente da técnica que você for adotar para o seu logotipo, se vai ser um lettering, se vai ser uma construção composta, se você vai trabalhar com uma tipografia já pronta que você vai adaptar, tem algumas características da tipografia que você precisa prestar atenção para desenvolver. As duas principais, e aí é importante, se vocês não conhecem esses conceitos, vocês prestarem bastante atenção, porque você vai usar isso em toda composição que você estiver trabalhando com imagem escrita, com mensagem escrita. Bom, é o conceito de legibilidade e de leiturabilidade. Quando eu estou falando de legibilidade, eu estou falando do aspecto de cada uma das letras e de quão fácil é para o leitor reconhecer aquela letra como aquela letra. Então, às vezes, uma fonte de muito impacto, que tem muita personalidade, é uma fonte que tem baixa legibilidade. Em compensação, ela é uma fonte muito marcante. E como em alguns processos você vai ter textos menores, como títulos, ou até mesmo como logotipo mesmo, e as pessoas podem ser educadas a entender o que está escrito ali, como a gente, por exemplo, é educado a aprender a pronunciar marcas em outras línguas, né? Aqui a gente não fala Leroy Merlin, mas seria a pronúncia correta em francês. Mas a gente fala Carrefour, a gente fala Walmart. E aí, da mesma maneira que a gente aprende a pronunciar o name, com o tempo, as pessoas podem aprender a identificar cada caractere daquela marca. Mas legibilidade é quão fácil é para o meu leitor reconhecer aquele desenho como um desenho ligado ao caractere que ele refere. E leiturabilidade. A leiturabilidade, ela tem a ver com um tipo de comportamento do texto. Ela diz respeito a textos mais longos e se aqueles textos são confortáveis para essa leitura. Se fica claro, por exemplo, para você onde começa e termina a frase, se os blocos textuais são fáceis de identificar. Então, quando vocês forem desenvolver, por exemplo, o manual de identidade de vocês, ou uma apresentação que você tem necessidade de textos mais longos, esse texto não só tem que ter legibilidade, como ele tem que ter leiturabilidade. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de títulos de boa legibilidade e de textos longos com boa leiturabilidade. Então, vocês vão ver que são fontes diferentes, os espaçamentos são diferentes, tanto entre linha quanto entre letra, quanto os ajustes disso são pensados para aquela função. Se eu estou falando de um título, é uma leitura rápida. Se eu estou falando de um texto longo, demanda um conforto visual maior, então essa fonte escolhida ela tem que ter uma leiturabilidade também adequada. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos visuais. Então a gente tem na primeira linha uma fonte de legibilidade alta. Para vocês é muito tranquilo identificar cada uma das letras que formam a frase fazer uma sopa para nós. Já na de legibilidade baixa, algumas letras se confundem. Repara como o S, ele tem alguma similaridade com a minha letra Z, e ao mesmo tempo o A e o O são muito parecidos. Ali a palavra uma, as curvas do U, do N dão uma embaralhada. Então, assim, é mais difícil. É fácil para vocês perceberem a diferença de legibilidade da primeira para a segunda fonte, eu imagino. O N parece um P, é uma bagunça. E embaixo, a gente tem dois exemplos de leiturabilidade. A gente tem um texto de boa leiturabilidade como uma fonte de baixa legibilidade. Reparem que não é difícil a gente saber onde começa e termina cada linha, identificar que linha é cada linha. A gente não tem essa dificuldade de leiturabilidade, mas em compensação, identificar cada uma dos caracteres é mais complicado. Em compensação, a gente tem um texto de baixa leiturabilidade, mas com uma fonte de boa legibilidade. Você consegue identificar cada caractere no de baixo, mas o fato de ser tão fininha e tá toda em caixa alta, então a gente não tem a variação de ascendentes, descendentes e de altura de X, é mais complicado para a gente ler esse texto e achar confortável ler esse texto.
Então, legibilidade e leitorabilidade são duas coisas que vocês têm que ter preocupação quando vocês estiverem usando qualquer tipografia. Você tem que entender para que aquele texto serve. E aí, entender o que tem que ser priorizado, a legibilidade ou a leitorabilidade, ou se isso necessariamente tem que estar em equilíbrio. Aqui a gente tem um exemplo de uma fonte de baixa legibilidade, mas bastante marcante. Essa é uma reportagem sobre uma época que a galera bebia xixi e dizia que tinha propriedades terapêuticas, né? E até hoje, isso assim, vocês concordam comigo que o texto corrido vocês não estão conseguindo ler, vocês não sabem que língua é, né? Então, durante muito tempo eu fiquei na dúvida se isso era a palavra uina, ou orina, ou oxina, ou... Não consigo. Ter firmeza e dizer a letra... Não, só olhando não dá. E aqui a gente tem algumas outras fontes onde, por exemplo, a gente escolheu dar personalidade. No anúncio da Playboy, vocês têm toda uma escrita que simula chocolate. Então, eu não sei dizer para vocês se isso é um lettering ou se é uma fonte tipográfica, mas pela estabilidade que a gente tem na escrita, e pela quantidade de caracteres, eu creio que seja uma fonte tipográfica, mas é um achismo, não é uma certeza. Mas é uma fonte de personalidade. Então, é uma opção. Para você é mais importante que as pessoas tenham um impacto de olhar, nossa, isso está escrito com chocolate? Páscoa, chocolate, coelhinho, coelhinha, Playboy. Ou seja, essa construção conceitual tem mais peso do que, de fato, você ler rapidamente o que está escrito. Você tem que querer ler. Então, a gente tem um processo de atração do leitor que se dá, primeiro, pela característica conceitual, chocolate, Páscoa, Páscoa, coelhinho, coelhinho, coelhinha, coelhinha, Playboy. E aí você é atraído pela marca da Playboy, vê o que está escrito, do que para fazer uma leitura rápida. E a gente tem a capa da Jaluz, que ela faz um samba de tipografias, no sentido da riqueza rítmica do samba, onde ela mistura diversas tipografias diferentes, cada uma com uma função específica ali. Algumas fontes conversam, outras já têm desenhos muito diferentes, mas elas acabam tornando claro quais grupos de informação a gente tem na capa dessa revista. Aí, quando a gente está trabalhando com tipografia, tem alguns ajustes que a gente pode fazer. E esses ajustes têm nomes. O primeiro que a gente vai ver aí é o ajuste de Kern. É quando você ajusta individualmente o espaço entre duas letras. Isso se dá para que você compense o excesso ou a escassez do espaço entre essas letras. Isso pode ser feito, esse ajuste de kerning, às vezes ele é programado na fonte digital, justamente para ter esse ajuste. Se vocês observarem a primeira linha que está escrito Atari, reparem que esse quadrado cinza, ele está mostrando para vocês os limites da fonte. Você tem aí em cinza o espaço que essa tipografia, que esse caractere tipográfico ele ocuparia. Só que o que acontece? Visualmente, parece que tem muito mais espaço entre as letras A, T e A do que a letra A e a letra R, justamente pelo desenho daquele caractere. Então, a pessoa que criou a fonte digital, ela já fez esse ajuste de kern. Enquanto a letra A for digitada do lado da letra T, essas letras têm um espaço entre elas menor. E esse ajuste pode ser feito manualmente. Então, esse ajuste da distância entre as letras, a gente chama de ajuste de kern. E a gente tem um ajuste que a gente chama de leading, que é justamente a distância entre as linhas que eu tenho na minha tipografia, que é uma coisa que quase todo mundo já faz, seja porque você propõe uma entrelinha já no Word, mesmo quando a gente está lá no começo da escrita, espaçamento 1,5, espaçamento 2, e a gente tem esse ajuste que a gente consegue fazer também nos softwares tanto de design editorial quanto de texto e de texto vetorial, né, e de texto bitmap também, embora eu não recomende usar bitmap para nada. E a gente tem um ajuste de tracking. O ajuste de tracking, ele tem a ver com entre palavras. Então, a gente tem o kerning, que é entre as letras, a gente tem o lead, que é entre as linhas, e o tracking, que é entre as palavras. Quando você faz uma
uma justificativa total de uma fonte, vocês já viram que às vezes sobram uns espaços muito grandes quando você não higieniza? A gente chama aquilo de piscina. Ninguém quer piscina. O ideal é que você use higienização e que o aplicativo que você está usando esteja fazendo a higienização na língua que você está trabalhando. Eu mesmo, meu Illustrator, ele é em inglês e vira e mexe tem uma higienização errada escapando em algum slide aí. Mas, Ana, não sei se está travando para mais alguém. Alguém responde? Então é só para você. Tá, então vou retomar. Tá. Então, retomar aqui. Então, essas piscinas que vão formando quando você justifica um texto sem infernizar, a gente chama de piscina e elas não são bem-vindas. Algumas línguas, essa divisão de sílaba, ela é menos usual, ou alguns editores preferem que ela não seja feita, e aí você faz esse ajuste de tracking, você aumenta o espaçamento entre as palavras para deixar mais equilibrada essa distribuição da palavra na linha. Em português, eu sou a favor da efenização, sempre prestando atenção para essa questão da língua, ou tendo alguém para fazer a revisão para vocês. E sempre é bom ser outra pessoa, porque a gente revisando o trabalho da gente nunca dá certo. Sempre passa alguma coisa. Tá. Agora que a gente já sabe um pouquinho mais sobre tipografia, vamos falar de como é que a gente vai aplicar essa tipografia na construção da identidade visual? Bom, bora lá. Quando a gente vai criar uma identidade visual trabalhando com logotipo, a gente quer que aquele logotipo ele seja o mais memorável possível e o mais exclusivo possível. Só que a maneira como a gente faz isso, a gente tem estratégias muito diferentes. Você pode usar letras de um alfabeto já existente, você pode inserir pequenas modificações em alguns caracteres para dar essa personalidade para a tua marca. Você pode criar um lettering especialmente desenvolvido para aquele logotipo. Você pode associar um alfabeto já existente e interações dessa tipografia a partir de outros grafismos. E você pode trabalhar cor para atribuir novos significados para aquilo que você já tem pronto. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de logotipos que usam tipografias já existentes. A EasyJet, ela usa a Cooper Black regular. Então, ela é um logotipo que simplesmente pegou uma fonte que já existia e aplicou para o nome do empreendimento. A Vogue também é esse tipo de configuração de logotipo, ela usa a Conqueror Didot, e aí, hoje em dia, é menos comum. A gente tem muita fonte gratuita, mas vocês sabem que existem fontes pagas, né? Então, essas fontes pagas, normalmente elas te garantem uma certa exclusividade no uso daquela fonte. E, inclusive, pode ser uma das premissas para a compra. Se você quiser uso exclusivo, o preço é X, se você quiser o uso ampliado, o preço é Y, e assim você vai garantindo o uso ou não da. Não, ela usa um alfabeto já existente. Mas a questão da identidade de marca ela é tão importante que, durante muito tempo, não, a Vogue, quantos anos tem a revista Vogue? Alguém sabe? Faz ideia? Deixa eu jogar no Google quanto tempo tem a revista Vogue. Revista Vogue. Vamos ver o que a Wikipedia fala pra gente. Ela foi criada em 1892. Então, em 1892, a gente estava falando aí de um processo de reprodução que ele ainda era muito limitado. Muito provavelmente, a Vogue deve ter mantido por muitos e muitos anos o uso exclusivo dessa fonte. E como ela é uma marca muito conhecida, que está muito no nosso imaginário, é provável que a gente reconheça a tipografia como sendo a da Vogue. Então, eu não consigo te dizer se foi uma tipografia desenvolvida a pedido da revista, mas é a tipografia que era usada pela revista, desde o início. A gente tem uma outra marca que também já usa um alfabeto existente, que é essa identidade visual nova da Avon, que usa Century Gothic. E a gente tem um outro processo de criação, que é quando você pega um alfabeto já existente e você insere
algumas modificações em alguns caracteres para o seu logotipo. A gente tem, nessa fonte da Microsoft, a gente tem esse corte entre o S e o O, e a gente tem a ligação entre a letra F e a letra T. Com isso, ela fez uma mudança muito pequena nessa construção de tipografia, mas que a gente consegue reconhecer como sendo da empresa. E a gente tem algumas que usam o alfabeto já existente e agregam alguns grafismos ou usam a modificação de uma ou outra letra. A fonte usada no Boticário, você consegue achar a família tipográfica para você comprar, que é a Foco. E aí, vocês estão vendo? E olha que esse slide, ele é acho que de 1 ano e meio atrás. Olha o precinho dela. Para você, isso não é da família, é de cada uma delas. É em torno de 800 mil reais para você comprar o uso dela. Mas aí, ela não vem com todas as características da marca Boticário. O logotipo do Boticário, você tem o símbolo deles, é construído em cima da letra B dessa tipografia, com algumas modificações na ligação que você tem ali na finalização da letra. E aí a gente já tem outras marcas que são feitas a partir de letterings exclusivos para aquele fim, mesmo que hoje em dia você tenha um desenvolvimento de fontes tipográficas digitais que pegaram as características específicas daquele desenho de letra do lettering e aplicaram ele na construção da fonte tipográfica. Quando você vai desenhar fonte tipográfica, você tem uma série de regras para esse desenho. Então, normalmente você começa com a letra N, se não me engano, N de não. E aí, a partir do desenho da letra N, você já define espora, gancho, serifa e as terminações. E aí, você vai reproduzindo isso para outras letras. Aí, você começa pela letra N e a letra B. Porque a letra D é a B rebatida, a letra P normalmente é a B rebatida no outro eixo, a letra M vem a partir dessa duplicação do N, e assim você vai desenvolvendo o resto da família tipográfica. Então, fontes, letterings que são muito famosos quando aplicados para alguma marca, eles acabam, os amantes de fonte, de desenho tipográfico, né, eles acabam tomando como desafio de construir o resto da fonte tipográfica. Então, hoje você encontra fontes tipográficas com o desenho parecido com desses letterings, mas a princípio são letterings exclusivos para o desenvolvimento da marca. Tá. Mas como é que eu consigo tornar o meu logotipo expressivo? É muito comum vocês verem alguns procedimentos que são até físicos, como rompimento, expansão, migração, eles acabam sendo expressados no arranjo das letras e isso torna essas tipografias mais expressivas. Eu vou trazer para vocês agora uma série de exercícios onde o objetivo não são identidades visuais em sua maioria, mas a proposta do exercício era justamente você conseguir trazer para o desenho da fonte a representação gráfica do significado da palavra. Não são fontes tipográficas, são exercícios de composição, inclusive o pessoal da outra grade, em Introdução à Metodologia Visual, costuma fazer esse exercício de fontes expressivas. Deixa eu ver se o Marcos está aqui. O Marcos, inclusive, fez, se não me engano, semestre passado, mas acho que a turma dele a gente fez com cidades. Então, a tipografia tinha que remeter ao nome da cidade que ela estava representando. E aí são as mesmas imagens que eu trago para vocês darem uma olhada. Eu vou passando devagar, sem falar nada, só para vocês darem uma olhada nessas possibilidades expressivas, tá certo? Então, a gente tem, para esse desenvolvimento de uma identidade visual, que pensar quais estratégias dá tempo de trabalhar e quais estratégias têm conexão com as marcas que a gente está desenvolvendo.
Vocês podem, como a gente já falou, modificar o desenho dos caracteres, vocês podem alterar o tamanho das letras, vocês podem trabalhar o espaçamento entre essas letras, vocês podem fazer inversões ou intercâmbios entre essas letras, fazer sobreposição, fazer eliminação. Mas você tem que se esforçar para trazer um equilíbrio que seja harmônico entre o significado da palavra, o diálogo do símbolo e a forma da tipografia que vocês escolheram. E eu estou chamando de tipografia porque a gente não está trabalhando só com as fontes tipográficas, a gente pode estar trabalhando também com essa construção de letra. Alguns grupos na orientação da última aula que trouxeram algumas opções de símbolo, alguns caminhos, uma coisa que eu indiquei foi, guarda esses dois símbolos, desenvolve, dá uma finalizada, desenvolve o logotipo e vê qual que traz maior equilíbrio quando você junta os dois. Essa disciplina, ela tem a exigência de uma marca composta, porque justamente buscar esse equilíbrio entre símbolo e logotipo numa mesma composição e que essa composição ela possa adquirir configurações diferentes, umas mais horizontalizadas, outras mais verticalizadas, é um exercício de composição que não é dos mais fáceis. Apesar de chamar projeto gráfico 1, essa disciplina ela lida com uma das coisas que há de mais complexo no desenvolvimento do design gráfico, que é essa construção de sistema de identidade visual. Aqui a gente tem uma capa da Penguin Books, que é uma editora que ela tem muitos livros de viagem, muitos livros relativos à cidade, e a proposta do título do livro é uma referência conceitual a algo muito marcante da cidade de Londres, que é o ônibus vermelho de 2 andares. Eu sei que parece meio bobo eu ficar explicando para vocês aquilo que vocês estão enxergando, mas é que talvez as conexões elas não apareçam assim tão imediatamente, ou porque vocês têm referenciais diferentes do público ao qual o trabalho se direcionava. Então, vou fazer esse exercício meio de falar do que vocês estão enxergando, tá, gente? Não estou chamando ninguém de bobo, não, pelo amor de Deus. Aqui a gente tem uma outra que é uma camiseta que faz uma brincadeira etílica, por assim dizer. É uma camiseta da marca Reserva. Então, é uma estampa que vai se desfazendo à medida que a semana vai passando. Cansaço também. Aí aqui a gente tem um processo de deslocamento, que a palavra significa, né, fora do lugar, tirar do lugar, e aí é uma tipografia comum, de boa legibilidade, que foi dividida e levemente deslocada. E aqui a gente tem o uso de uma referência externa. Eu até falei para vocês, se não me engano, eu não lembro se foi nessa turma ou se foi na turma de IMV, que isso é um museu de história natural, que ele tem uma arquitetura muito marcante, que é esse paredão com as janelas com esses arcos mais arredondados no topo, e você tem essas árvores na frente, que em boa parte do ano, é uma região muito fria, ela fica desfolhada. E aí a construção dessa identidade visual, ela faz uma junção o símbolo ele é construído dessa junção da arquitetura com as árvores. Essas árvores são rebatidas justamente para falar de uma ideia de enraizamento. É como se o museu tivesse enraizado naquele lugar. E aí a gente já tem um processo onde o equilíbrio ele vai acontecer de forma mais contundente nessa criação de identidade visual a partir da junção da logotipia com o símbolo. Então, a largura é a mesma, a gente tem tudo muito encaixado, as distâncias entre os elementos são pensadas para o conjunto e não para os elementos em separado. Uma outra estratégia que vocês podem utilizar é justamente essa construção das ligaduras entre os caracteres. A gente tem algumas proposições aí de trabalhos que lidam com natureza, por mais, né, que seja comida, mas a gente tem o restaurante submerso, que pode trabalhar essa ideia de onda nas ligaduras, até a toca do coelho, a ideia de escorregar pelo buraco, pode ser uma possibilidade de ligadura nessa logotipia. Então, a gente tem aqui uma série de possibilidades de ligaduras. Essas ligaduras geralmente são entre letras específicas,
quando a gente cria uma fonte como um todo, mas elas podem ser inseridas nessa construção do logotipo. Vocês escolhem uma fonte, fazem alteração em alguns caracteres, e uma dessas alterações pode ser essa criação dessas ligaduras. Fontes caligráficas normalmente já vêm com essa proposta de ligadura, mas não necessariamente no lugar que você quer. E aí você acaba conseguindo trazer personalidade para a marca a partir desses elementos. Aqui a gente já tem ligaturas que vão de uma linha para outra, então você começa a ter uma interação entre esses elementos, embora eu ache essa marca de legibilidade extremamente complicada. É para ser Kyoto Studio, mas as ligaduras estão bonitinhas aí, ó. É uma possibilidade. Eu não encontrei nenhuma marca que fizesse esse jogo da linha de cima com a linha de baixo, que o jogo ficasse equilibrado e que mantivesse a legibilidade. Inclusive, vocês podem compartilhar comigo se vocês encontrarem marcas ou outras proposições de lettering que fazem essa conexão, mas as ligaturas estão aí para vocês darem uma olhada. Aí, aqui a gente tem uma outra possibilidade, que além das ligaduras, são os que a gente chama de squash, que são essas finalizações. Geralmente, elas aparecem de forma bastante orgânica no final da palavra ou no final da frase. E algumas ligaduras, como essa que está na imagem que vocês estão vendo, ela ligou, na verdade, 3 fontes a partir de um mesmo elemento gráfico. Então, a gente tem essa continuidade. E aí a gente tem algumas swatches acima e a gente tem algumas que eles chamam de retorno da descendente. Então, elas acabam evidenciando. Você tem a parte da tipografia que desce e aí essa tipografia retorna. Ou retorna, dependendo do lado que a câmera estiver jogando vocês aqui na tela. Então, são algumas possibilidades de interações e de grafismos que vocês podem inserir. Reparem que aí a gente tem uma tipografia que ela não está a linha dela de base, ela não é mais uma linha reta, ela é uma curva. E aí são adaptações que vocês podem fazer. A gente tem recursos nos aplicativos, nos softwares, que você consegue fazer chama ajustar ao caminho. Você desenha o caminho que você quer que a fonte ela faz essa curva e aí você consegue ajustar os ângulos dela. Geralmente demanda um ajuste aí ou de kerning, ou de tracking, ou mesmo de leading, a depender de quantas linhas tiver o logotipo, mas são possibilidades que você tem de sair da linha reta. Então, se você está trabalhando com uma marca que é um pouco mais orgânica, que quer trazer essa coisa da diversão, talvez usar uma linha de base que não seja reta pode ser uma tentativa aí. E aqui a gente tem alguns exemplos de swatches que acabam se conectando ou interferindo em outros caracteres daquele logotipo ou daquela escrita que está ali aparecendo. Aqui a gente tem mais algumas possibilidades de como que essas swatches podem aparecer, algumas mais rebuscadas, outras menos rebuscadas, mas se você está trabalhando com uma fonte que é mais retilínea, você vai ter um pouquinho mais de trabalho para fazer uma swatch equilibrada, porque geralmente ela vem desse desenho mais orgânico, então a gente não tem uma mesma espessura do começo ao fim daquele elemento gráfico, então ela vai se adaptar melhor a fontes que são mais caligráficas, fontes que são mais orgânicas. Tá. E aí, como é que a gente faz para gerar um bendito de um bom logotipo? Experimenta. Testa aí. Tem jeito não. Assim como o desenho do símbolo, dificilmente você vai conseguir de primeira. É importante que você faça experimentos na organização da palavra, em divisão silábica. A gente vai trabalhar com as variações de marca um pouco mais adiante. Mas a gente vai necessariamente trabalhar com marcas que sejam mais horizontais e marcas que sejam mais verticais. Então, vocês já podem fazer algumas experimentações. Vocês podem fazer experimentações com capitulares. Domingo, alguém assistiu a prova de repescagem do Big Brother? Sim, não, por favor, respondam. Não.
A prova de repescagem do Big Brother é uma prova que geralmente ela é associada a um patrocinador, e o patrocinador era o hotéis.com. E o símbolo do hotéis.com é um H. Então, o Caio, quando ganhou esse bate-volta, essa repescagem, ele agradeceu. Obrigado, H Hotéis. Porque o H do símbolo é tão proeminente e tão desconectado do logotipo hotéis.com que o Caio, que não conhecia a marca, que teve contato com a marca pela identidade visual, ele achou que era H Hotéis. Aí eu fico imaginando se sou eu a dona, a minha reunião do marketing quase na segunda-feira, tem uns pescocinhos enrolando, porque não ia dar muito certo. Então, são coisas que a gente precisa pensar se a interferência do símbolo não acaba gerando uma cacofonia na leitura da marca, entendeu? É importante. Aí, você, para experimentar, você precisa conhecer fonte. Então, você precisa pesquisar. Tem uma atividade assíncrona para essa semana, que está delimitada para vocês, que é justamente uma pesquisa tipográfica, para que vocês abram o leque, os horizontes de vocês. O da fonte, eu consigo falar especificamente do da fonte, que é o que eu mais uso. Você pode fazer a pesquisa já com o nome do empreendimento que você vai criar o logotipo, para você ver como é que aquela tipografia em específico se apresenta ali. Geralmente, ele é dividido por categorias, essas categorias são quase que intuitivas, fica mais fácil para você. Ah, eu quero uma fonte mais gótica. Você não precisa nem saber explicar o que é gótico, mas mais ou menos você tem uma ideia que é uma fonte mais medieval e tal. E ali você já consegue ter algumas possibilidades. Até se você tiver numa crise existencial gigantesca para a geração do seu símbolo, você tem duas opções. Eu recomendo a primeira que eu vou falar, que é retomar a problematização e ver quais são as falhas que você teve para cobrir essas lacunas, porque se você teve falhas na problematização que está te dificultando criar o símbolo, muito provavelmente isso vai se repetir mais lá na frente. Mas, se você não tem problemas na problematização, você pode até fazer uma pesquisa de alguns dingbats de temáticas parecidas para você ver algumas possibilidades de síntese gráfica aí para o elemento que você está querendo criar. Por exemplo, o pessoal do Ratri estava usando, acho que se não me engano, uma libélula, né? Dá uma olhada de outra, se tem algum dingbat de inseto e ver quais são outras possibilidades de desenho ali. Embora o trabalho que vocês me apresentaram já está indo num caminho bem interessante, mas é só, sim, que foi o exemplo que me ocorreu. E aí eu listei para vocês outros 4 sites de fonte. Muitos trabalham com fontes gratuitas, mas muitos trabalham com fontes pagas. Aí, não sei se todos vocês sabem, todo mundo já baixou uma fonte na vida, né? Vem o pacotinho RAR, você clica 2 vezes e instala. Vocês já repararam que sempre vem um arquivo, ou um PDF escrito me leia, ou um TXT escrito me leia? Ali está escrito quando, onde e como você pode usar aquela fonte, gratuitamente ou paga. Não recomendo que vocês pirateiem fontes pagas. Verifiquem a licença de uso dessas fontes, porque vai que você dá um azar e rola um processinho. E processinhos geralmente cobram muito mais caro do que o valor de mercado, porque a ideia é fazer um acordo, né? Então, como você está ali roubando o trabalho de um type designer, pode ser que ele queira te cobrar 16 mil reais numa fonte que talvez ele te oferecesse de graça. Caso vocês encontrem uma fonte paga, já aconteceu em outros trabalhos de projeto gráfico 1, do pessoal gostar muito de uma fonte paga, e meiozinho para o dono da fonte, geralmente é em inglês, são poucos os type designers que usam outras línguas no Mileia, né? Olá, senhor fulaninho, sou aluno do curso de design, estou fazendo um trabalho de desenvolvimento de identidade visual, é sem fins lucrativos, é fictício, e a sua fonte tipográfica, ela funcionaria muito bem no meu logotipo, gostaria de saber se é possível o uso nesse contexto. Geralmente o pessoal libera, porque é todo mundo brother, todo mundo já passou por isso, então é super tranquilo. Mas leiam o arquivo Me Leia que vem no RAR da fonte. Pelo amor de Deus. Aí, aqui tem mais uma série de possibilidades de experimentações para vocês. E você tem que ter em mente que o teu logotipo, ele tem que estar
em consonância com o nicho de mercado daquela empresa. Você não quer um logotipo de maisena parecendo um logotipo de detergente. Você não quer um logotipo de um iogurte parecendo um creme de barbear. Então, você precisa conhecer o nicho, seja para se diferenciar, seja para não se perder. Certifique-se de que a marca pode ser lida conforme projetada, para não acontecer igual o exemplo do H-Hotéis, que eu acabei de citar para vocês. Lembrem que criatividade e pensamento livre, eles só vêm da junção de repertório visual amplo e de muita experimentação. Travou? Vai para o Pinterest, vai para o da fonte, pega o brainstorm que quase todos os grupos fizeram e começa a jogar aquilo no Google Images, que seja, mas vai ampliando esse repertório visual seu. Desenvolva pelo menos 2 ou 3 opções que sejam viáveis. Estabeleça critérios para facilitar a sua escolha. Matriz de posicionamento, mapa de empatia, costumam ser ferramentas que dão subsídios para essa construção de uma matriz de avaliação. Lembre-se de que o símbolo e o logotipo, eles têm que partilhar elementos visuais que dialoguem entre si. Quando eu falo dialoga, não quer dizer que sejam os mesmos. Não quer dizer que você não possa criar um símbolo mais orgânico e usar uma tipografia mais geométrica ou vice-versa, mas vai depender do contexto, do uso de cores, da construção desses elementos. E aí, não é uma obrigatoriedade para este momento da disciplina de que vocês já definam as cores da marca. A gente está focando em forma. Eu, Dani, pessoa humana, tenho dificuldade de desconectar cor de forma. Eu não consigo projetar a forma sem já estar pensando na cor. Mas é um jeito meu de trabalhar. Se para o grupo funcionar o preto e branco, a cor utilizada só vai ser avaliada se o grupo falar que vai ser avaliado, beleza? Aqui tem a nossa listinha de atividades da semana e eu já vou aproveitar a nossa aula de hoje para falar da apresentação. Aí, nesse momento, eu vou dar espaço para vocês se tem alguma dúvida sobre o processo de logotipia que a gente vai começar. Se tiver, essa é a hora de abrir o microfone enquanto eu bebo uma água. Pode jogar no chat também. Dúvidas? Isso é um não? Bom, então, próxima aula, que é na sexta-feira, a gente tem orientação. Eu tô ficando muito preocupada com os grupos que vêm, logam, garantem a presença, mas não conversam sobre os seus trabalhos. O que eu te disser na reunião de orientação, a gente tem como discutir, a gente tem como dialogar. Na apresentação, um pouco mais complexo, porque a gente vai ter um tempo reduzido. E aí, vamos falar desse processo de apresentação? Para a gente ir tirando as dúvidas? A Leide está recomendando um episódio do Abstract aqui sobre o Jonathan Hoffler, que deve ser muito bom, inclusive. Esse eu ainda não assisti. Tá, vamos falar da apresentação? Então, bora lá. Bom, a primeira coisa é que a gente vai trabalhar com 2 instrumentos, o caderno de proposta e a apresentação. A ideia é que eles se complementem. O caderno de proposta, ele vai ser um documento que ele tem a função de apresentar para mim o processo de desenvolvimento da identidade visual de vocês. Então, ele precisa vir falando desde a problematização até a finalização, a definição do partido adotado e apresentar essa configuração de símbolo mais logotipo. Então, esse caderno, ele vem apresentar a proposta de identidade visual. E aí, a ideia é que este caderno, inclusive, ele dê mais detalhes que a apresentação oral. Então, ele vai me funcionar, para mim, como um auxiliar. A apresentação oral, o foco é, né, no partido adotado e no caderno de proposta vai ter toda a parte do processo que, para mim, vai ser importante para avaliar como é que vocês conduziram a construção, que vai desde a problematização até o desenvolvimento desses elementos primários. Então, eles são peças conjuntas, eles não são para ser pensados separados. A gente tem 2 dimensões nesse caderno de proposta.
Uma que diz respeito ao conteúdo e uma que diz respeito ao visual. Primeiro, eu vou falar com vocês sobre o conteúdo, porque esse visual vai depender do grupo. Eu prefiro que visualmente ele acompanhe a identidade visual e esteja em diálogo com a identidade visual. Algumas agências, alguns lugares criam uma espécie de modelo de manual e eles aplicam aquilo para tudo quanto é cliente. Eu digo para vocês, por experiência própria, que a maior parte dos clientes que recebem um manual genérico não costuma curtir. Eles preferem quando aquele manual tem cara de que foi feito único, inclusive especialmente para eles. Mas a gente conversa disso mais para frente. Bom, de conteúdo, a gente vai ter aqui 4 dimensões, 4 aspectos de conteúdo que precisam ser trabalhados. Isso aqui não é a ordem, isso aqui não é o nome que tem que ter, são os conteúdos. Você pode trabalhar esses conteúdos na maneira que o grupo achar melhor. Por quê? Porque depende do processo de cada grupo. Depende de quão habilidosos vocês são para trabalhar com texto e imagem. Às vezes eu já trabalhei com grupos que são muito bons em textos, mas não conseguem, por exemplo, trabalhar com infografia com agilidade. Outros são tão bons de infografia que a infografia dispensa o texto. Então, isso daqui é conteúdo. O primeiro deles é a análise de cenário. O que é a análise de cenário? Você vai me dizer, a partir da problematização, o que é a empresa, o que é o produto que essa empresa vende, qual que é o público do negócio e como é que é o segmento de mercado. E aí, vocês têm que lembrar que análise é diferente de descrição. Descrição é dizer o que tem. Análise é relacionar o que tem com o que você precisa. Então, eu preciso de uma análise de cenário. Por exemplo, uma marca de copos. O copo é feito de material altamente reciclável e altamente durável. Não existe concorrente no mercado. Isso é uma análise ou é uma descrição? Isso é uma descrição. A análise seria explicando quais as vantagens que esse copo com essas características tem e quais as desvantagens que ele tem em relação ao mercado, porque alguma desvantagem ele vai ter. A análise de cenário é apresentar esses dados. No caso de vocês, vocês precisam apresentar a empresa, o produto que essa empresa trabalha, o público e o mercado. Quanto de cada? Depende de cada projeto. Se vocês quiserem já trazer esses textos e essas apresentações prontas para a gente discutir, por exemplo, na segunda-feira, dia 29, maravilhoso. Naqueles minutinhos de orientação que a gente tem, a gente já corrige, apara todas as arestas, vocês vão, resolvem e a chance de um 10 existe. Segundo aspecto, definição de um conceito. A partir daquela análise de cenário que você fez, você vai definir um conceito para aquela marca. Alguns de vocês chegaram a comentar comigo que estavam com dificuldade de entender o que era esse conceito. E aí, esse conceito é o direcionamento da sua marca. Por exemplo, teve um trabalho há um tempo atrás que era uma padaria que servia pão quentinho. Era um aplicativo, eu baixava o aplicativo e eu poderia programar as minhas chegadas de pão quentinho na minha casa, ou eu poderia ser aquela pessoa que compra avulso, então eu receberia um alerta, olha, daqui 1 hora tem pão quentinho aí perto. E aí eu fazia o pedido e a pessoa entregava o pão quentinho na minha casa. Este era o perfil. A partir da problematização, as meninas que pegaram essa marca, elas decidiram que, pela análise de público que elas tinham, é um público que vai ter confiança num aplicativo. A maior parte desse público é um público ou mais jovem, ou mais descontraído, ou mais ligado à tecnologia. Então, elas precisavam trazer essa questão da personalidade mais jovial do público para a marca. Isso era um conceito. Aí, o desenvolvimento de símbolo delas vai na direção de elementos relativos à padaria e à entrega. Padaria vende leite, então elas escolheram como mascote uma vaca. E elas acharam que, para o público, seria muito atrativo e muito interessante trabalhar essa vaca andando. Agora, eu não lembro se era num monociclo ou numa bicicleta. Era uma coisa assim de roda. A vaca é equilibrada.
O conceito não era a vaca, o conceito era a jovialidade do público. Como o conceito era a jovialidade do público, este conceito permitia a adoção desse mascote mais irônico, mais engraçadinho. Conseguiram captar como é que essa definição de conceito se dá? Então, você trabalha com uma ideia que vai guiar a construção da identidade visual. Esse conceito pode ser trabalhar com uma característica de um elemento particular da marca. Papa Cycle, o cara anda de moto, então o conceito é a liberdade da motocicleta. A liberdade da motocicleta tem vento no cabelo, então o vento. E isso é um desenvolvimento de conceito a partir dessa definição, beleza? Isso tudo que eu descrevi para vocês é justamente o desenvolvimento do símbolo e do logotipo. É como vocês, a partir daquele conceito, vocês transformaram isso em estudos que geraram as opções que a gente tem. O ideal é que vocês me apresentem, mesmo que sem estar finalizado, 3 alternativas de marca, 3 de símbolo, 3 de logotipo e essa interação, e que vocês me apresentem uma justificativa para o partido que vocês escolheram. Não vou fazer o cliente Frankenstein. Você sabe o que é cliente Frankenstein? Você mostra 3 opções de símbolo para ele, ele pega um pedaço de uma com um pedaço da outra, com um pedaço da outra, junta e fala, está vivo? Não vou fazer isso. O que vocês me apresentarem é a marca com a qual vocês vão trabalhar. Muito provavelmente a gente vai fazer sugestões de melhoria, mas a partir do partido que o grupo decidiu adotar. Como é que eu vou avaliar? Se a justificativa se alinha com o conceito, se alinha com a análise de cenário e, portanto, a escolha de vocês foi, de fato, entre as 3 opções apresentadas, a mais adequada. E aí, por fim, a gente tem a apresentação de uma composição dessa marca completa. Símbolo e logotipo que foram trabalhados isoladamente vão ser trabalhados conjuntamente. Nani, mas você não falou que o ideal era escolher um símbolo e logotipo que converse melhor e nananana? Você pode me apresentar o símbolo, o logotipo e a marca completa e só depois trazer a justificativa do partido adotado, porque ela é justamente a partir dessa interação dos dois. Entendem que não tem uma ordem? Tem conteúdos que eu preciso ver no caderno de proposta? Tranquilo? É bom que agora fica gravado, vocês podem ouvir 10 milhões de vezes, né? E aí, por fim, você tem toda uma dimensão visual do seu caderno de proposta. Esse caderno ele vai organizar esses conteúdos. E aí, eu preciso que essa organização me seja apresentada de forma equilibrada e harmoniosa. Então, como é que é a interação entre texto e imagem? Quais elementos gráficos vocês estão usando para essa composição? Esse caderno de proposta, o ideal é que ele seja enviado em formato PDF para mim. Mas vocês podem gerar isso numa série de aplicativos. Quer fazer no Canva? Faça. Eu prefiro que você não use modelo pronto. Porque quando você não usa modelo pronto, você está fazendo mais um exercício de composição. Mas eu entendo que tem gente sozinho para fazer tudo isso. Tem um modelo no Canva que você está apaixonado? Usa. Beijo, vai lindo. Quer fazer em vídeo e com uma narrativa no fundo? Faça, mas aí muito provavelmente você vai ter que postar isso no YouTube e traga para mim. Fica passada não, Laura. Sabendo usar bem o Canva tá ótimo, não tem o menor problema. A gente está num calendário muito reduzido para eu me apegar nessa exclusividade do caderno de proposta. Mas aí, pelo amor de Deus, escolhe bem o template que você vai usar, que essa composição harmoniosa, você vai ter que ver tamanho da fonte, você vai ter que ver espaçamento entre essa fonte, você vai ter que ver o tipo de alinhamento, você vai ter que ver o espaço em branco. Já repararam que os meus slides, vocês conseguem identificar claramente os grupos de informação? E que eu faço uso de outros elementos gráficos para dar destaque, para delimitar grupos. É isso que vocês têm que fazer. Espaço em branco é vida. Então, amiguinhos, não tem desculpa, não tem que imprimir. O Canva é de grátis. Os aplicativos a maioria de vocês já tem. Então, gente, não economiza a página, não, tá? Pode fazer 200 páginas, eu leio. Eu prefiro 200 páginas do que com uma fonte que você não sabe para onde que vai. Pelo amor de Deus, tá bom?
Ótima, frase do Jazz. Pausa é música. Exatamente isso. Espaço em branco é vida. É ele que faz você entender. Para apresentação oral. Apresentação oral, eu quero discutir com vocês o tempo que vai ter cada uma dessas apresentações, mas a gente fala disso daqui a pouco. Os conteúdos são os mesmos. Análise de cenário, definição de conceito, desenvolvimento de logotipo e de símbolo e logotipo e apresentação da marca completa. Só que a ideia é que essa apresentação seja mais focada nos pontos principais. Enquanto o caderno de proposta, você pode se alongar, você pode apresentar ferramentas, você pode pegar as ferramentas que você já entregar. Se tudo der certo, nada de errado acontecer, sexta-feira a correção das atividades que vocês me enviaram já vai estar, vocês já vão ter o feedback dessas ferramentas que vocês aplicaram. Então já dá para incorporar na apresentação, caso vocês queiram, ou fazer alguma correção a partir dos comentários que vocês vão receber. Então, a apresentação, vocês podem usar o arquivo do caderno de proposta, ou vocês podem gerar um novo arquivo se vocês acharem mais interessantes, mas é importante que tenha, sim, esse apoio audiovisual, ou só visual, se você... áudio que vocês vão estar falando na apresentação, né? Outra coisa. Para as pessoas que estão trabalhando em grupo, eu não tenho necessidade que todos falem, não, sabe? Se tiver o nome de todo mundo no trabalho, vai nota para todo mundo. Para apresentação oral, eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, agora a gente ainda tem a barreira da dificuldade do equipamento, que às vezes ele não está disponível no dia, ou é um dia que seu vizinho resolveu, sei lá, destruir a casa dele e está demolindo tudo. Eu não vou... A nota é do grupo da apresentação, a nota do caderno é do grupo. Se tiver o nome da pessoa, a pessoa recebe nota. E eu não medio conflitos. Às vezes medio, mas eu evito mediar conflitos, porque a escolha do grupo, de uma maneira ou de outra, acabou sendo muito a partir de vocês, tá? Então, a apresentação vai ser focada nos pontos principais do conteúdo que a gente já tem no caderno de proposta. Essa apresentação oral, ela vai ter em torno de 10 minutos para cada uma das equipes. O grupo vai escolher quais são os elementos que vai utilizar. Se é audiovisual, se vocês vão fazer uma apresentação a partir de um slide, se vocês querem editar um vídeo porque vocês acham mais confortável. Para mim, tanto faz. Desde que aquilo seja apresentado, para mim está maravilhoso. O grupo também vai decidir o papel de cada integrante nesse desenvolvimento da proposta. Todo mundo faz tudo, cada um se divide, está todo... Grupo, vocês, decidem. E todos os grupos têm que ter pelo menos um representante online no início da videoconferência. E aí, eu tinha colocado às 16h45, mas eu queria ver com vocês uma coisinha. Como as nossas apresentações, elas vão passar para o dia 4 de abril, eu quero combinar com vocês o horário de cada grupo, e aí a gente deixa combinado o seguinte: pelo menos um integrante de cada grupo tem que estar na videoconferência na hora que a gente abrir os trabalhos. Porque aí eu sei que cada grupo vai cumprir a sua grade horária. Então, se um dos grupos desapareceu, não teve oportunidade de estar ali, aquele grupo sai da lista de apresentações e a lista sobe. Quem estava por último vem para frente, e caso aquele grupo apareça, ele fica por último. Aí, eu tenho duas propostas de horário para vocês. Uma, onde a gente tem apresentações de 10 minutos e eu não comento viva voz. Esses comentários vão todos para um relatório que vocês vão receber. Eu acredito que eu ainda não disponibilizei isso no Moodle, ainda não está liberado para vocês, mas tem, por exemplo, um arquivo com a ficha que eu preencho e mando para o grupo com a avaliação. Todos os quesitos, todos os elementos, tudo que vai ser avaliado está ali bonitinho naquela ficha. Quem já teve oportunidade de trabalhar comigo em outras disciplinas sabe mais ou menos como funciona. É um formulário do Google Docs com os itens, eu vou pontuando, digitando, você recebe esse relatório bonitinho para você saber quais foram as questões relativas ao seu trabalho. A primeira proposta é uma apresentação de 15 minutos. Nessa apresentação de 15 minutos, vocês apresentam e no tempinho que sobrar desses 15 minutos, eu faço alguns comentários pontuais sobre o trabalho. Nesse contexto, a gente precisaria começar a nossa videoconferência às 16 e encerrar às 18h45. Essa é a opção 1.
Na opção número 2, a gente começa às 16h30 e encerra às 18h20. São 10 minutos para cada grupo. Vai assim, na sequência, sem parar nem para beber água, eu fico mudinha e no final eu faço comentários gerais sobre o grupo. Aí, o que vai acontecer? Eu vou pedir aqui um por um para dizer se prefere 10 minutos ou 15 minutos, que a gente vai pela maioria. Alguém tem algum problema em começar às 16 e terminar às 18h45, caso a maioria decida pela opção de 15 minutos? Se tem, coloca no chat para mim. Se não tem, é só ficar quietinho. Então tá ótimo. Já tá lá no Moodle, eu fiz um sorteio naquele sorteador.com da ordem da apresentação. Foi o mesmo esquema que vocês já viram na oportunidade que a gente sorteou os perfis. Eu joguei os nomezinhos lá, mandei sortear e apareceu essa ordem que tá aí. Primeiro Von Teese, segundo Papa Cycle, terceiro Hatri, quarto Arronui, quinto Coco que Roda, sexto Toca do Coelho, sétimo Upuan, 8 Ironic, 9 Alumia, 10 Hate Bacon e 11 Rota Amarela. Essa foi a ordem. Eu vou começar, então, nessa ordem, pedir para vocês colocarem no chat para mim, ou abrir o áudio e me dizer se vocês preferem 10 ou 15 minutos, tá certo? Von Teese, 10 ou 15? Marcos? Papa Cycle, 10 ou 15 minutos? 10 minutos. Hatri, 10 ou 15 minutos? 10 minutos. Vocês já estão colocando só o Marcos que é 15, gente. Não, agora calma que a pessoa tem que ser lenta. Natália respondeu pelo Hatri. Ronui, 10 ou 15 minutos? 15. Coco que Roda, 10 ou 15 minutos? 10. Toca do Coelho, 10 ou 15 minutos? Ô, Dani, só para tirar uma dúvida. Duvido. 15 minutos seria aquela que, tipo, a gente apresenta e depois tu faz as tuas considerações, e a de 10 é que no final tu faria uma geral. Isso. Eu preferia de 15. 15. Alpoan, 10 ou 15 minutos? 10. Ironic, 10 ou 15 minutos? Tá aí? Ou a Luíse, ou o Diogo? Ou não? Respondeu no chat, Diogo, que ele e a Alegria preferem de 15 minutos. E a Alegrinha? A Lady já me respondeu também que prefere 10 minutos. E o Hate Bacon? E a Alumia, preciso. A Ana, 10. E a Maiara, 15. Então, a gente tem 7 a 5, 7 a 4. Então, a gente vai ter apresentações de 10 minutos. Ok? Então, fica essa ordem aí. 16h30, 16h40, 16h... A gente apresenta. Tem que ter um integrante de cada grupo no início da nossa sessão para a gente garantir. Caso vocês estejam ausentes, eu vou chegar na sala umas 16h20, 16h25, já vou estar por aqui. E aí, qualquer problema, me manda e-mail antes, converse comigo, mas a gente ainda tem 2 reuniões de orientação, certinho? Sobre essas apresentações, alguma dúvida? A apresentação vai ser dia 4, isso. E aí a gente tem 2 reuniões de orientação. Uma na próxima sexta e outra na próxima terça, e na outra sexta, sexta-feira santa. E aí, dia 4 é domingo? Ai, gente, eu devo ter olhado o calendário errado. Pera. Calma. Eu posso ter olhado o calendário errado, gente. Tá tudo bem. Deixa eu pegar o calendário. Não, gente, então é dia 6. Desculpa. Tem que alterar de tudo. Foi mal. É dia 6. Eu olhei o calendário errado. A apresentação vai ser dia 6. Aí eu tenho que corrigir as coisas que estão tudo lá no Moodle. Dia 29 é segunda. Então, gente, é dia 30. Gente, eu sou velha.
Eu confundo as datas. Essa disciplina... Fala. Uma dúvida. Duvida, Renan. Depois dessa apresentação, que a gente apresentar a proposta da identidade visual, e você fizer os comentários, a gente vai ter a oportunidade de fazer essas alterações para poder seguir para as outras partes do projeto? Vai, mas só as alterações que são mais pontuais. O máximo, vamos supor que a gente tem um grupo que, sei lá, fez coisas assim, bem complicadas. Vai ter que lidar com a complicação das coisas no desenvolvimento do sistema de identidade visual. Não dá para começar do zero. Mas como eu acredito que vão ser pequenas alterações, sim, vocês vão poder ajustar. Tem até uma atividade onde vocês vão me reenviar símbolo ajustado e logotipo e a marca completa reajustada também. E aí, a única coisa que não muda é a data para participação na Wiki, que já está aberta, que é no dia 29 de março, que é no final da noite de segunda-feira. E aí, a gente vai ter, então, uma orientação na próxima sexta, uma orientação na próxima terça, dia 30, sexta-feira santa, não temos encontro, na terça-feira, dia 6 de abril, a gente faz as apresentações a partir do horário que está ali agendado. Um membro do grupo, obrigatoriamente, tem que estar presente na sala às 15h59, às 16 horas, para a gente começar essas apresentações. Certito? Aí a gente tem na tela os lembretes das atividades desta semana, que são a semana 4, e a gente tem aqui os lembretes da semana 5, que aí o caderno de proposta ele vai ser enviado no dia da apresentação, que no caso é dia 6. Aí vocês têm até às 16 horas para enviar esse caderno de proposta por lá, e o ideal é que vocês tenham entre pelo menos uma pessoa do grupo com o e-mail @ufal, para poder compartilhar a tela comigo durante as apresentações. Tudo certo? Tranquilo? Então, Tem atividade, né, Dani? Do logotipo? Tem. Do logotipo, vocês têm entrega de pesquisa das fontes tipográficas. A gente vai escolher as fontes de acordo com o nosso perfil e só bota Isso. a fonte. Não precisa já ir montando, não, né? Tipo. Não precisa ir montando, não. Você vai fazer uma pesquisa tipográfica. Tá, Para mim, se você quiser, você pega uma página de Illustrator, escreve o coco que roda e coloca todas as fontes que você usou e circula 2, 3 que você acha interessante, para mim já serve. É até mais fácil se tiver tudo num PDF só. Eu não quero o arquivo da fonte para eu instalar. Pode ser um JPEG e pode ser um PDF, o que vocês acharem mais fácil. Tá, já. Então, pessoal, a gente se vê na próxima sexta-feira. O esquema de orientações vocês já conhecem. Outra pergunta. Essa das fontes é individual? Não, é pelo grupo. Ah, tá. Eu já perguntei. É pelo grupo, e aí um de vocês envia e coloca o nome do colega, e aí a carga horária vai para os dois. Que aí fica mais fácil. Então, a gente se vê na sexta.